O livro de Ruth, um estudo profundo e suas lições para a Igreja. Esse vídeo é mais uma produção da Academia Teológica Gladiadores de Fé. Curta, siga e compartilhe nossas mensagens. Nosso objetivo é semear educação cristã e transformar pessoas pela palavra de Deus. O livro de Ruth está situado dentro do cânon do Antigo Testamento, mais especificamente na seção dos escritos, Ketuvim, na Bíblia hebraica e após Juízes em muitas versões cristãs. É uma narrativa curta, com apenas 4 capítulos, mas de profunda relevância teológica, literária e espiritual. A tradição judaica lê Ruth durante a festa de Shavuot, Pentecostes, provavelmente devido à ligação com a colheita e também pela genealogia davídica, visto que Davi teria nascido nesse período. Historicamente, o contexto de Ruth é apresentado como nos dias em que os juízes julgavam, Ruth 1:1, um tempo caracterizado pela instabilidade social e espiritual. Juízes 21:25. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Em meio a esse cenário de caos, o livro de Ruth se ergue como uma narrativa de esperança, lealdade e redenção. Literariamente, trata-se de uma obra magistral. Cada detalhe, diálogo e cenário serve de ponte para revelar o cuidado de Deus em meio às tragédias humanas. O livro aborda temas como providência divina, fidelidade, redenção, inclusão dos estrangeiros e a preparação para o plano messiânico. Vejamos a estrutura do livro. O livro de Ruth pode ser dividido em 4 atos, correspondendo a cada capítulo. Capítulo 1, a tragédia e a decisão de Ruth. Capítulo 2, a providência de Deus no campo de Boaz. Capítulo 3, o encontro noturno e a promessa de redenção. Capítulo 4, a redenção consumada e a genealogia messiânica. Abordaremos cada capítulo detalhado do livro. A narrativa inicia em Belém, casa do pão, ironicamente assolada por fome. Elimeleque e sua esposa Noemi migram para Moabe com seus 2 filhos. Em Moabe, Elimeleque morre, os filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa, e também falecem. Resta apenas Noemi com suas noras estrangeiras. Noemi decide retornar a Belém, ao ouvir que o Senhor visitara seu povo dando-lhes pão. Aqui surge o contraste. Orfa retorna para sua terra, mas Ruth, em um gesto sublime de fidelidade, pronuncia palavras memoráveis. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth 1:16. Esse voto de Ruth não é apenas lealdade familiar, mas também conversão religiosa. Uma moabita, povo inimigo de Israel, agora se entrega ao Deus de Israel. A chegada em Belém gera surpresa e dor. Noemi, cujo nome significa agradável, pede para ser chamada Mara, amarga, pois atribui sua tragédia à mão de Deus. Hoje a Igreja deve lembrar que a fé muitas vezes nasce da dor. Ruth é exemplo de como Deus acolhe os estrangeiros e marginalizados, transformando tragédia em promessa. Capítulo 2. O campo da providência. Ruth assume postura ativa, indo respigar espigas para sustentar Noemi. Pela providência divina, ela entra no campo de Boaz, homem nobre, rico e parente de Elimeleque. Boaz demonstra bondade extraordinária, garante segurança a Ruth, ordena que colha entre os feixes e a trata com honra, apesar de ser estrangeira. Aqui vemos 2 elementos importantes. A lei do respigar, Levítico 19:9 e 10, Deuteronômio 24:19 e 21, refletia o caráter social e compassivo da lei de Deus. A graça de Boaz vai além da lei, mostrando generosidade abundante. Ruth reconhece sua condição. Como achei graça a teus olhos, sendo eu estrangeira? Ruth 2:10. Essa pergunta ecoa o conceito da graça imerecida, um prenúncio da graça em Cristo. A Igreja deve ser como o campo de Boaz,
um lugar de provisão, segurança e acolhimento aos estrangeiros espirituais, novos convertidos, marginalizados, quebrantados. Capítulo 3. O encontro e o pedido de redenção. Noemi, reconhecendo a bondade de Boaz, instrui Ruth a ir ao encontro dele na eira. A cena é carregada de simbolismo cultural. Ruth se deita aos pés de Boaz, pedindo cobertura de sua capa. Esse gesto era uma forma de propor casamento, solicitando que ele exercesse o papel de Goel, remidor, parente que tinha a obrigação de redimir a viúva e a terra. Boaz, homem íntegro, elogia a virtude de Ruth e promete agir. Contudo, existe um parente mais próximo, e a lei exigia que a prioridade fosse respeitada. Assim, Boaz assume compromisso diante de Deus e da lei. Teologicamente, essa cena antecipa a obra de Cristo, nosso Redentor. Assim como Boaz cobre Ruth com sua capa, Cristo nos cobre com sua justiça. Isaías 61:10. Com isso, a Igreja deve ensinar seus membros a buscar refúgio debaixo das asas de Cristo. Ruth 2:12. Nossa maior segurança não está em estratégias humanas, mas na fidelidade do Redentor. Capítulo 4. Redenção consumada. No portão da cidade, local de decisões jurídicas, Boaz resolve a questão legal diante das testemunhas. O parente mais próximo recusa exercer o direito de remidor, temendo prejudicar sua herança. Assim, Boaz adquire legalmente a terra de Elimeleque e toma Ruth como esposa. A narrativa culmina com a bênção comunitária e o nascimento de Obed, avô de Davi. O livro, que começa com morte e vazio, termina com vida e plenitude. Ruth, a Moabita, torna-se parte da genealogia messiânica. Mite 1:5. Cristo é o Boaz celestial que nos redimiu não com prata ou ouro, mas com seu sangue. 1 Pedro 1:18-19. Assim como Ruth foi enxertada no povo de Israel, a Igreja é chamada a acolher todos os povos no corpo de Cristo. O livro ensina que nada acontece por acaso. O campo em que Ruth respiga, o encontro com Boaz, a sequência legal. Deus guia discretamente os acontecimentos. Lealdade e amor. O amor Ezed, amor leal, fiel, permeia toda a narrativa. O de Ruth a Noemi, o de Boaz a Ruth, e o de Deus a seu povo. Redenção. O conceito do Goel é central. A figura do remidor é tipo de Cristo, que nos resgatou da morte e da pobreza espiritual. Inclusão dos estrangeiros. Uma moabita se torna elo fundamental na história da salvação. O Evangelho é universal. Esperança em meio ao sofrimento. A amargura de Noemi é revertida em júbilo, a esterilidade em fecundidade, a morte em vida. O livro de Ruth não é apenas uma história do passado, mas uma parábola viva para a igreja de hoje. Precisamos manter fidelidade em tempos de crise. Assim como Ruth escolheu permanecer com Noemi, mesmo sem garantias, a igreja é chamada a demonstrar fidelidade a Deus em tempos de escassez espiritual e cultural. A verdadeira fé se mostra no vale da dor, não apenas no monte da alegria. Uma semente só mostra sua força quando rompe a terra dura. Assim também, a fidelidade cristã se revela nos tempos difíceis. Ruth era estrangeira e pobre. Boaz a acolheu com dignidade. A igreja deve ser lugar de hospitalidade radical, acolhendo os marginalizados, migrantes, órfãos e viúvas. Onde o mundo vê estrangeiros, a igreja deve enxergar irmãos em potencial. Boaz é tipo de Cristo. Assim como ele resgatou Ruth, Cristo resgata a humanidade. A mensagem central para a igreja é proclamar esse Redentor. Muitos ainda vivem na condição de estrangeiros espirituais, precisando ser acolhidos sob as asas da graça. A Assembleia de Belém testemunhou e celebrou a redenção de Ruth. A igreja deve ser comunidade celebrativa, que reconhece as obras de Deus e abençoa os novos começos. Assim como a história de Ruth aponta para Davi e posteriormente para Cristo, também nossa história aponta para a consumação final da redenção. A igreja vive entre o já
e o ainda não, aguardando o grande casamento do Cordeiro. Portanto, o livro de Ruth é uma joia literária e teológica. Ele começa com fome e morte, mas termina com abundância e vida. Ele mostra como Deus trabalha nos bastidores, transformando tragédias em triunfo. Ele revela que a lealdade, a graça e a redenção são marcas do caráter de Deus. Para a igreja de hoje, Ruth nos lembra que devemos permanecer fiéis em meio às crises. Devemos acolher os estrangeiros e marginalizados. Devemos proclamar e viver a redenção em Cristo. Devemos ser comunidade celebrativa e inclusiva. Devemos esperar com esperança a consumação em Cristo. Assim, a mensagem de Ruth ecoa como um convite. Vinde e acheguem-se debaixo das asas do Redentor.